Salve Maria, a paz de Jesus, que você esteja conosco agora neste momento. Quero agradecer a sua participação, Nós estamos iniciando este curso, que é um curso sobre Mariologia. É um curso que a gente vai estar tratando sobre o nosso tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, e você é convidado a, junto conosco, fazer o seu acompanhamento, o seu direcionamento espiritual, tá bom? Então, antes de nós começarmos a esmiuçar especificamente o tratado, lê-lo, o tratado, vamos primeiro conhecer quem foi São Luís, onde ele nasceu, qual é a história do nosso querido santo, para então a gente passar para a sua obra mais conhecida hoje em dia, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, você que tem interesse em se consagrar, vamos conhecer primeiro quem é o escritor da obra. Então, a gente vai fazer alguns vídeos, tá bom? E nesses vídeos a gente vai fazer vídeos bem curtinhos, 10, 15 minutos, bem rápidos mesmo, para poder você pegar e já conseguir entender o que estamos falando, tá bom? Então vamos começar pedindo que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações e nos levar a entender e meditar a vida de São Luís. Então, São Luís nasceu em Montfort, lá na França, e é o filho mais velho sobrevivente da grande família do tabelião Jean-Baptiste Grignon e da sua esposa, Jeanne Robert, que era conhecida por ser muito católica. Ele passou a maior parte da sua vida numa cidade chamada, a maior parte da sua infância, numa cidade chamada Effendic, lá na França, a poucos quilômetros de Montfort, onde seu pai havia comprado uma fazenda, e com 12 anos de idade ele passou a frequentar o colégio jesuíta de São Thomas Becket, em Rennes. Em algum momento durante seu colegial, ele tomou conhecimento de sua vocação e do seu chamado sacerdotal. Foi ali que ele começou a falar que eu quero ser padre. E no final da sua escolaridade ordinária, iniciou seus estudos de filosofia e de teologia. E ainda em São Tomás, lá em Rennes mesmo. Então, ouvindo algumas histórias de um padre local, o abade Julien Bellier, sobre a sua vida como missionário itinerante, ele foi inspirado a pregar missões entre as pessoas, principalmente entre os pobres. E sob a orientação de alguns outros sacerdotes, começou a desenvolver a sua forte devoção à Virgem Maria. Então, vejamos ali, aqui no comecinho da vida dele, quando ele começa a se decidir em ser santo e buscar a santidade e levar a santidade para as pessoas querendo ser padre, foi onde ele descobriu um pouco da sua devoção a Maria. Mas ainda não era a devoção como nós conhecemos hoje. Ele começa a desenvolver uma devoção ainda, podemos dizer assim, um pouco comum, Não essa grande devoção que a gente conhece hoje. Mas ele, quando ele vai começando a viver a sua vida, a gente vai entendendo um pouco mais como é que vai acontecendo na sua vida. Então, ele recebeu uma grande oportunidade. Ele foi dado a oportunidade de, através de uma pessoa anônima, um benfeitor, para que ele fosse para Paris para estudar num seminário chamado Seminário de Saint-Sulpice, no final de 1693. Quando ele chegou a Paris, descobriu que a pessoa que ajudou não deu o dinheiro suficiente para ele, e ele passou a viver entre os pobres. Então, passou realmente necessidades, digamos assim. Porém, frequentando a Universidade de Sorbonne para palestras sobre teologia, após menos de 2 anos, ele ficou gravemente doente e teve que ser hospitalizado. De alguma forma ele sobreviveu à sua internação. Após a sua liberação do hospital, para a surpresa de São Luís, ele encontrou um emprego reservado em São Suplício, que era onde ele queria estudar,
e ingressou em julho de 1695. São Sulpício tinha sido fundada por Jean-Jacques Ollier, um dos principais sacerdotes do que veio a ser conhecido como a Escola Francesa de Espiritualidade, tendo em conta que ele foi nomeado o bibliotecário, né? O seu tempo de São Sulpício deu-lhe a oportunidade de estudar a maioria das obras disponíveis sobre espiritualidade e, em particular, sobre o lugar da Virgem Maria na vida cristã, o que mais tarde levaria ele a escrever o livro famoso sobre o Santo Rosário, Os Segredos Admiráveis do Santíssimo Rosário. Então, veja, Deus foi trabalhando ali, né, em São Luís, neste período da sua vida, e deu a oportunidade para ele a ser bibliotecário. Então ele ia cuidar dos livros de espiritualidade, e ele aproveitou essa oportunidade para ele poder começar a desenvolver a sua devoção, que ele já tinha adquirido, e ele começar a prestar atenção. Ok, eu acredito em Maria, eu amo Maria, mas o que eu posso ver agora? O que a gente pode descobrir sobre ela agora? Então ele começou a ver grandes livros. Quando ele fala isso no livro dele, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele realmente leu vários livros. E nesse momento, eu quero parar por aqui um pouquinho, porque eu quero dizer uma coisa muito importante, né? São Luís, ele encontra, eu não lembro se aqui não está falando no meu documento que eu tenho no computador, não fala, né, se ele foi nesse momento que ele conheceu uma doutrina carmelita, mas a espiritualidade de São Luís e a espiritualidade do Carmelo são muito próximas, são muito ricas e muito parecidas, justamente porque ele encontra uma doutrina, um tratado, né, espiritual, que foi basicamente a sua fonte de inspiração. Então São Luís, quando nós vemos durante o seu tratar com a Santíssima Trindade, que ela nos leva mais a Deus, mas que somente Deus basta. Se você for olhar a história de Santa Teresa de Ávila, ela fala a mesma palavra, só Deus basta. E é isso que nós temos que entender. Só Deus basta mesmo, meu filho. Só Deus basta mesmo. Nossa Senhora, ela é a porta, mas Jesus é o caminho. Jesus que é a escada para a gente subir. Então, ali tem um pouco da comunhão, né? A espiritualidade carmelita e a espiritualidade monfortina, a espiritualidade de São Luís, são muito conduzentes. As duas buscam pela união, pela comunhão, pelo subir os degraus da santidade. Então é ali que começa. É nesse jeito que Deus se encontra conosco. Então, precisamos sempre ter essa mentalidade de que Jesus é o nosso princípio, é o nosso fim, né? Então, é onde nós devemos seguir, onde devemos chegar. É o princípio e o fim da nossa vida espiritual. É nele que começamos e é nele que terminamos. É para ele tudo. Mas nós temos uma intercessora, uma pessoa que nos mostra o caminho. Olha, o caminho é Jesus. Façam tudo o que ele vos disser, disse Maria. Então é isso que a gente tem que entender. São Luís, ele descobre em Maria a grandeza de como chegar à santidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos entender isso, tá? A santidade, ela acontece quando você se abre a Deus, dá as portas para Deus, e aonde você permite que a grandeza de Deus vai acontecer na sua vida, e você vai imitando Maria. São Luís, ele mostra virtudes, 10 virtudes de Maria, que nós vamos falar mais para frente. Mas ele mostra que essas 10 virtudes que ela tem, que nós devemos seguir, né, nós podemos estar praticando, devemos estar esforçando. E na espiritualidade carmelita, eles mostram
como que nós podemos dizer? São práticas de oração, práticas de espiritualidade, exercícios espirituais. E quando os carmelitas se consagram, eles se consagram a Jesus, por intermédio de Nossa Senhora do Carmo. E se tornam escravos de Maria. É o jugo, eles colocam o escapulário, que é o fardo, o jugo, que eles assumem. As penas, as cruzes. Então, vejam só, prestem atenção. Os carmelitas têm uma espiritualidade monfortina. Na verdade, São Luís se inspirou nisso. Nós, os que são consagrados a Nossa Senhora, né, a Jesus por Maria, que eu gosto muito de corrigir isso, né? Não somos consagrados a Maria, somos consagrados a Jesus. Nós somos consagrados pela intercessão e por meio de Maria, né? Por que deixar isso bem claro? Muitas pessoas confundem, faz uma confusão, daí os padres não aceitam, porque não, como assim? Mas na verdade, gente, a consagração é a Jesus, toda a consagração é a Jesus, tá? Então, por exemplo, se algum padre vier falar, não, mas eu não quero isso na minha paróquia, você explica, não, padre, olha, não é a Maria que eu estou me consagrando a Jesus. Maria é a intercessora, é o modelo de como se consagrar a Jesus. Entendeu? Por quê? Porque Maria foi a primeira apóstola. Maria foi a discípula inicial, a primeira discípula. Então, aquela que já vai meditando Jesus. Então, é o nosso papel imitar Maria. Imitar Maria para poder conseguir viver igual, né, ela vivia, seguindo Jesus, imitando Jesus. Entende? Então, nós vamos parar já por aqui. Depois vamos continuar a segunda parte aqui do nosso estudo. Mas eu quero que vocês tenham isso na mente. Jesus é o nosso princípio, é o nosso alvo. E é só Ele que nós devemos seguir. E essa parte da espiritualidade carmelita e a espiritualidade monfortina se encontram. Só Deus. Santa Teresa fala, só Deus basta. E São Luís também, só Deus basta. Tá bom? Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, na semana que vem. Toda semana vamos estar postando o nosso vídeo aqui. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.